Olá, boa noite. Boa noite, Luiz. Boa noite, Anitta e Clarindo. Boa noite, Tuca. Cláudio Honor, Eliane, boa noite para vocês. Sejam bem-vindos. Boa noite também, Adriana. Boa noite, Luiz. Boa noite, Anitta e Clarindo. Cecília, Valdete. Boa noite para vocês, Dudu. Boa noite, seja bem-vindo. Ricardinho e Lúcia. Boa noite também para vocês. Marcileia, Guilherme, Luciano, também sejam bem-vindos. Bem-vindo, Alex. Adriana Alvarenga, boa noite, seja bem-vinda também. Maria das Graças, boa noite. Olá, Daí, seja bem-vinda, bem-vindo, Silvano. Boa noite, Luísa. Boa noite também para mais alguns que eu não consegui identificar o nome aqui, sejam bem-vindos. Boa noite, Selma, Michele, Gabriel. Boa noite, Emerson Martins. Oi, Anitta, o que será que estava acontecendo? Boa noite, Vânia. Boa noite, Lídia. Deixa eu acertar. É estranho, né, Anitta? Porque tava tudo certinho, todos os dias, tudo bem, né? Mas aí se você não conseguiu ver algum e quiser, você me fala. Tem a nossa página lá também do YouTube que você pode pesquisar lá, que estão todos os estudos salvos lá. Vamos então fazer a nossa prece inicial? Convido todos agora, nesse instante, a elevar o seu pensamento nesses breves segundos, sobretudo para atingirmos, juntamente com a espiritualidade que nos acompanha nesses momentos, nesses estudos, e também com o nosso próprio anjo de guarda, para que juntos possamos alcançar os pensamentos, as vibrações do nosso mestre amado e querido Jesus, para que com ele nós tenhamos mais facilidade de chegarmos ao Criador. Ele é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por ele. Que nós possamos então nos esforçarmos um pouco mais, a fim de que nós consigamos, durante esta nossa existência, aproveitarmos o máximo possível as oportunidades que nos são concedidas, a fim de que, nos preparando ou preparando o nosso retorno à verdadeira pátria,
consigamos lá chegar, como esses espíritos que nós estamos aqui olhando os seus exemplos, como espíritos felizes, e aproveitar o máximo possível esta liberdade espiritual. Da mesma forma, há espíritos desencarnados que também compartilham conosco desses estudos, que eles possam ter a oportunidade também de aprender estes novos conceitos, o que irá facilitar e muito a sequência da própria vida. E é claro, um possível e breve retorno à matéria. O aprendizado não cessa jamais, tanto aqui quanto acolá. Por isso que esse momento, quando nós estamos todos sintonizados, nós somos também capazes de captar essas energias e vibrações. E carregando estas informações de emoção, teremos uma maior facilidade para registrar nas nossas janelas de memória. Que esta emoção que nos envolve nesse instante, pois, permita que nós mantenhamos as nossas baterias recarregadas até o nosso próximo encontro. Que assim seja. Muita paz, muita alegria, muita tranquilidade a todos aqui presentes. Mais uma vez é um prazer e uma satisfação imenso poder estar aqui com vocês. Aqui mais os nossos companheiros que foram chegando. Vamos aqui, a Célia, né? Bem-vindo Célia, Eveline, Roberta, o Milton, Safina, a Rosana, a Edna e o Luciano, Mariângela, Sr. Antônio, deu certinho, Sr. Antônio, que bom, Dona Edi, seu Milton, a Leda, a Leívia, Maê Aparecido, Josimar, que legal, Joana Carneiro, Helena, que bom, Joana Carneiro, nossos companheiros lá da comunidade, a Marlene, um abraço a todos vocês, e aqui estamos para darmos a sequência a essa nossa leitura do livro Céu e Inferno, como nós identificamos desde o seu início, uma das obras de Kardec que infelizmente não é lida, ou não é lido com tanta frequência quanto os demais livros da codificação. Por isso a gente está passando aqui numa leitura, é claro, carregada de algumas informações e sobretudo alguns posicionamentos onde nós vamos aproveitando a oportunidade dos outros livros, dos outros esclarecimentos e comungando ou aproveitando os exemplos que esses espíritos nos trouxeram para reafirmarmos os ensinamentos, para reafirmarmos os princípios. A primeira parte do livro Céu e Inferno, vocês viram, carregado de muitas informações. Agora, são mais exemplos que nós vamos identificar e, sobretudo, que vai nos auxiliar, em especial, a pegarmos aqueles princípios e colocarmos, sobretudo inicialmente na nossa mente, mas colocá-los em prática agora. Como nós veremos, nestes pelo menos uns 3 exemplos nós vamos trazer aqui hoje, e algumas informações que estes espíritos nos trouxeram quando chegaram do lado de lá. E esses espíritos, não se esqueçam, nós ainda estamos estudando os espíritos felizes. São 17 exemplos que Kardec traz de espíritos que desencarnaram e que lá chegaram na condição de felizes, sem muitos problemas ou dificuldades, principalmente na chegada no plano espiritual. Nós identificamos algumas diferenças nesse processo de perturbação, sobretudo nos primeiros espíritos, né? E a gente vai continuar assim identificando algumas diferenças. Esse de hoje, ou que nós vamos iniciar hoje, é através desse espírito Samuel Felipe. Samuel Felipe era conhecido como um homem de bem e o próprio Kardec diz, ninguém tinha nada o que falar dele.
Aqui é até interessante, né, quando Kardec trouxe isso, eu me lembrei, principalmente quem fala bastante nisso e na atualidade, é aquele filósofo Mário Sérgio Cortella, que ele fala uma coisa interessante, que a gente deve principalmente viver com esta ocupação, não vou nem dizer preocupação, mas com a ocupação de deixar uma história escrita, ou de deixar uma história na mente das pessoas. Este Samuel Felipe, Kardec já começa falando exatamente isso. Ele era um homem de bem e ninguém tinha nada o que falar dele. Ora, se a gente está aí exatamente avaliando os espíritos que desencarnam e lá chegam na condição de felizes, está aí uma das características que nós precisamos nos apegarmos. Será que hoje alguém tem algo a falar de nós? Se nós desencarnássemos hoje, qual seria ou qual deveria ser a opinião que a maioria das pessoas tem de nós, dos nossos comportamentos? Ele, Kardec esclarece, não tinha nenhuma ação má. É lógico que existe a diferença, e nós já vimos e identificamos, né? Porque o simples fato de você não fazer o bem, ele já constitui o mal. Mas aqui Kardec está analisando de uma forma geral. Ou seja, ele não praticou o mal. E se ele era um homem de bem, automaticamente ele praticava o bem. Talvez não bem geral ou generalizado como a gente, mas ele não tinha a prática do mal, ou seja, ninguém tinha o que falar dele. E isso é um ponto, e um ponto muito positivo para aqueles espíritos que querem, quando desencarnarem, serem bem recebidos no mundo espiritual. E aí Kardec continua, ele sempre foi devotado aos amigos, sempre foi útil. Ora, de novo, vou tocar no mesmo ponto, porque quando Jesus diz, lá no capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, sede perfeitos como o vosso Pai Celestial é perfeito, tem um trechinho do Evangelho que traz, que é exatamente, ou que está ligado a essa questão, principalmente dos escribas e dos fariseus, dos publicanos. E Jesus ainda diz, né? O que nós precisamos fazer? Amar os amigos? Isso aí é nada mais do que a nossa própria obrigação. Mas a gente precisa começar a trabalhar. Isso, gente, é para ser perfeito. Aqui nós estamos falando de seres que desencarnaram na condição de felizes, pelo menos do nosso ponto de vista. Nós não estamos falando em seres perfeitos. Porque para falar em perfeição, aí sim nós teríamos que aprofundar. E aprofundar como? Capítulo 17, sede perfeitos. Amai os vossos inimigos, fazei o bem àqueles que vos odeiam, e orai por aqueles que vos perseguem e vos caluniam. Então, eu, particularmente nessa leitura, encontrei esse ponto. Nós não estamos falando aqui de perfeição, nós estamos falando de espíritos que desencarnam e chegarão na condição de felizes. A perfeição, para nós alcançarmos, nós vamos precisar de um pouco mais de trabalho acima de tudo. Tá? Então, ele estava lá nessa situação, tá? Por quê? Porque ele não queria mal para ninguém, ele era útil para com seus amigos, tá? Ele não desprezava, e aí tem um detalhe aqui, ele não desprezava os que queriam mal. Por quê? Porque às vezes as pessoas que queriam mal a ele, ele dizia, não, infelizes é deles. De novo, talvez ele não esteja naquele ápice da perfeição, mas ele agia na sua vida dessa forma. E principalmente, ele teve, durante a sua vida, inteligência para lidar com as provações. Ele extraía, porque esse também conhecia o Espiritismo, ele extraía dos princípios da doutrina espírita aquela fé. E quando a gente fala de extrair de uma doutrina ou de uma religião a fé, é exatamente você trazer para dentro de si pelo menos aquela trilha que nós devemos seguir. E, gente, todas as religiões. E aí nós vamos utilizar aquela frase de... Nossa, fugiu aqui. É uma pergunta até que Leonardo Boff fez para... Nossa, fugiu aqui. Quem foi o...
o ser que ele fez essa pergunta. Mas ele perguntou, olha, qual que seria a melhor religião do mundo? E a resposta foi a seguinte: a melhor religião é aquela que torna melhor o homem. Então, ele falou aqui do espiritismo, por quê? Porque ele era espírita, mas o católico, o protestante, o batista, se nós pegarmos os princípios da religião, não são os princípios das pessoas, mas os princípios da religião, e nós começarmos a segui-los, a nossa fé vai fazer com que nós tenhamos esse despertar no mundo espiritual muito mais tranquilo, tá? Então, mas nós estamos falando de uma fé baseada na certeza e sobretudo na prática das virtudes que nós aprendemos com a religião, que foi o que aconteceu com ele. Então, a gente precisa desenvolver ou continuar desenvolvendo exatamente isso. Samuel Felipe desencarnou em dezembro de 1862, com 50 anos de idade, e ele desencarnou de uma moléstia grave, e foi evocado alguns meses depois do seu passamento. Então, a gente está percebendo que nesses exemplos, Kardec pegou alguns que desencarnou ali naquele dia, ou no dia seguinte, ou na semana seguinte, ou meses depois, tá? Então, foram diversos os exemplos que foram utilizados para nos auxiliar exatamente nesse ponto e nesse processo. Então esse foi evocado alguns meses depois, e ele vai relatar para aquela equipe. E só abrindo um parênteses, gente, como é que eles relatavam? Naquela época, Kardec ainda não utilizava da psicofonia. Tudo isso era através da psicografia, através das escritas. Então vinham as perguntas e eles escreviam a resposta. Em algumas das vezes, como nós vamos ver aqui hoje e em outros pontos, eles redigiam cartas e explicavam, tá? Então não era através de conversa com a psicofonia, era pela psicografia, tá? Então todas elas, tanto as perguntas quanto as respostas, estavam ali todas escritas. Apesar de que a gente vai perceber que algumas perguntas quase que nem seriam necessárias. Por quê? Porque os espíritos, pelo menos que estavam nessa condição, eles deixavam bem claro que não precisavam se comunicar através de palavras ou de símbolos. Eles conseguiam captar os pensamentos. Eles conseguiam captar as ideias. E aí, lógico, fica muito mais fácil, até mesmo para você entender o verdadeiro sentido e significado que você quer dar para as palavras. Quando você se apega e fica preso a determinados símbolos, muitas das vezes nós não conseguimos expressar, sobretudo do ponto de vista emocional, aquilo que nós gostaríamos e aquilo que nós estamos colocando no papel. Agora, quando nós estamos, ou quando os espíritos se comunicam através dos pensamentos, através dos sentimentos, eles conseguem também captar as emoções. As emoções, ou nós registramos juntamente com as nossas ideias as emoções que nós estamos naquele instante sentindo. E aí, é claro, vai dar uma clareza melhor em todas as nossas expressões, tá? Então, ele vai pegar, ele vai dizer, vai falar do processo de perturbação, tá vendo, gente? Os espíritos felizes, todos os espíritos passam por esse processo de perturbação. A diferença é que cada um vai passar numa determinada forma, por um determinado tempo, mas a perturbação é inerente a todo o processo de desencarne, como nós vimos no capítulo 1 dessa segunda parte sobre o passamento. Então todos vão passar, todos vamos passar pelo processo de perturbação. Agora, quanto tempo vai depender exatamente daqueles aspectos que nós trabalhamos lá atrás, e a gente vai vendo aí em cada um desses exemplos o que eles mais chamam a nossa atenção. Bom, ele vai dizer que, no caso específico dele, as recordações elas veio gradativas. Lembra o Sansão, que foi o primeiro aqui que nós lemos? Ele, quase que instantaneamente, ele recobrou a sua consciência. Outros não. O período de perturbação foi um pouco maior, então mais lentamente eles vão recobrando a sua consciência. E aí ele vai contar um pouquinho das tribulações que ele teve na vida, mas Samuel Felipe diz, em momento algum faltou-lhe a fé em Deus.
Por isso que naquele momento ele se sentia feliz. Por quê? Porque ele conseguiu passar pelas suas dificuldades. Nós falamos, ele desencarnou por uma moléstia grave aos 50 anos. E ele falou que ele conseguiu passar por aquilo sem reclamações. Uma das palavras, ou melhor, algumas palavras que eu tenho percebido muito nessas leituras e sobretudo neste momento que a gente lê, exatamente preparando para passar a leitura para vocês, são praticamente duas, gente: resignação e submissão à vontade de Deus. Nossa, são duas expressões que nesses espíritos felizes elas se encaixam perfeitamente. Então eles estão mostrando para nós, e ele mesmo diz, olha, caso contrário, se ele ficasse reclamando, se ele não tivesse resignação, se ele não se submetesse a essa vontade de Deus, ele falou, ele teria que vivenciar tudo novamente. Veja, é aquilo que a gente diz. Eu particularmente gosto muito de dizer, sofrimento não evolui ninguém. O sofrimento, ele serve apenas para te despertar. Se você não abrir os seus olhos com o sofrimento, não fica achando que se você sofreu vai chegar lá, você já vai ser feliz porque, eu já sofri na vida, agora eu mereço o céu. Não. Por quê? Porque são outros pontos, como nós estamos identificando aqui, que nos faz sentir felizes. Não é o sofrimento anterior. E aqui ele deixa claro, se ele reclamasse, ele teria que vivenciar tudo aquilo novamente. Então, resignação e submissão são exatamente palavras de ordem, sobretudo para estes espíritos. E aí ele toca num ponto aqui interessante, né, que eu até gosto muito de dizer, é sobre a gratidão. E Joana de Anjos vai falar isso para nós no seu livro Psicologia da Gratidão, dos níveis de gratidão que eu já falei aqui para vocês, inclusive durante as nossas orações, né? Ele chega a dizer que quando nós estivermos nesse ponto de agradecer pelos instrumentos de provação que nós temos, aí a gente vai com certeza aportar no mundo dos espíritos muito mais tranquilo. Sim, Valdete, essa preparação ela deve ser constante, por isso que a gente está vendo aqui. Eles estão trazendo para nós essa experiência, tá? E ele vai dizer aqui, olha, por quanto teve a moléstia, a doença, ele fala que neste momento da transposição, ele pouco sofreu. Ele sentiu exatamente a morte como um sono. Ele dormiu, estava lá realmente sentindo suas dores, ele dormiu e ele quando acordou, ele já acordou no mundo espiritual. E aí ele já acordou sem dores. Esses são alguns aspectos bem interessantes. Por quê? Porque eu gosto de dizer, hoje nós vamos ver um caso aqui de uma pessoa que desencarnou por acidente, mas como espírito feliz. Gente, tem alguns aspectos que envolvem a morte que muitas das vezes nós desconhecemos. Às vezes nós vemos aí um acidente, por exemplo, aí você fala, poxa, a pessoa deve ter sofrido durante o acidente. Às vezes não, às vezes ela desencarnou antes do acidente. Se ela não tiver a necessidade de passar por essa dor e por esse sofrimento no momento, ela desencarna antes, só o seu corpo é que vai sofrer com aquilo. E se vai ser só o corpo que vai sofrer, espiritualmente ela não estará em sofrimento. É como se fosse um sono. Tá? Neste sono você vai ter sonhos. A gente também já explica que tem um exemplo disso aqui. Você vai ter sonhos e de repente você acorda desses sonhos. Ora, você vai acordar quando? Quanto tempo depois? Vai depender exatamente deste período de perturbação. Tá vendo? Assim funciona esse processo de desencarne, sobretudo destes espíritos nessa condição. Tá? Não quero me antecipar, mas vocês vão ver que aqueles espíritos que desencarnam numa situação mais delicada, eles sofrem tanto por quê? Porque eles não querem partir, eles vão ficar se debatendo naquele momento extremo. Enquanto esses felizes, o que está acontecendo com praticamente todos eles? É como se eles dormissem, vai sendo operado o desligamento e eles despertam e acordam no mundo espiritual. E aí, ele mesmo diz, olha, ele não sabe o tempo de sono que ele teve.
Ele não sabe, ele não precisou. Se foi 8 horas, igual teve alguns, se foi 2 dias, não, ele não sabe. O que ele sabe é que o despertar dele foi tranquilo. Principalmente em relação à doença que ele tinha, as dores que ele sofria quando estava no seu corpo. Então, a chegada no mundo espiritual para ele, esse despertar, foi algo fantástico. Por quê? Porque ele se sentiu leve. E ele falou que ele viu pessoas queridas ao lado dele. E aí, lógico, aí ele já entendeu que ele havia desencarnado, tá? A única coisa que ele fala é que nesse momento desse período de perturbação, quando ele começou a despertar, ele ficou assim, meio que zonzo, sentindo um torpor, que ele queria até levantar e caminhar, mas ele não conseguia. Então, para a gente ver essa questão da perturbação, cada um vai sentir de uma forma diferente. Então, ele sofreu esse torpor, ele até quis, mas ele não conseguiu. Então, ele tinha que ficar mais um tempo descansando, mais um tempo repousando. É aquela coisa assim, quando você acorda de um pesadelo e tal, você acorda, você fica ainda meio, como se diz, meio lá, meio cá, e você não consegue já levantar. É como se você tivesse uma tontura. Opa, não levanta de uma vez, não. Você vai levantando aos poucos, devagar. Então, como ele falou dessa perturbação, que ela se estendeu por um tempo que ele não pôde precisar, e que ele sentiu esse torpor logo quando ele despertou, mas ele deixou claro que o conhecimento que ele teve do Espiritismo o auxiliou. Por quê? Porque ele falou que se não tivesse, a perturbação perduraria por mais tempo. Gente, até por uma questão lógica, tá? Eu nem vou aqui falar, e até mesmo porque não podemos e não temos esse direito de querer criticar outras religiões. Esses conhecimentos são novos, são recentes. As religiões aos poucos vão se apoderando desses mesmos princípios que nós estamos hoje discutindo, tá? Então não se preocupem. Agora, o conhecimento, ele faz com que você tenha um pouco mais de tranquilidade. Quando você acorda, você fala, opa, desencarnei, eu sei o que é o desencarne, que a vida continua, a perturbação com certeza vai ser menor, e foi justamente o que aconteceu com ele. Esta certeza da continuidade da vida fez com que ele quase que não sofresse quando ele despertou. E aí, imagina, você está num período de perturbação. Essa perturbação, ela pode te levar a, como se diz, N comportamentos. Mas você sabe o que está acontecendo, você logo já acalma. E quando você não sabe o que está acontecendo? Você muitas das vezes continua agindo como se fosse, tivesse naquele torpor, como se fosse um louco. Não, isso aqui não está acontecendo, não tá. Por quê? Sabe aquelas fases que a gente já falou aqui do processo de luto? É isso. Nós passamos nesse período por um processo de luto. E sabe quais são as fases muito bem delineadas por Elizabeth Kübler-Ross nesse processo de luto? Primeiro é a negação, depois é a raiva, depois a barganha, depois a depressão e depois a aceitação. Então veja, aqueles que nesse período de perturbação não conseguem admitir que estão passando por aquilo, estão negando, eles vão sair se debatendo, não, eu não morri, não aconteceu, eu estou vivo. Vocês imaginaram? Então, a perturbação, infelizmente, ela vai se estender. Esse conhecimento, segundo esse espírito, ele é realmente interessante e importante. Por quê? Porque ele nos deixa mais próximo de um estágio de consciência daquilo que está acontecendo. Ok? Tá? Então, beleza. Isso é o que o espírito falou para nós. E ele vai falar também, aliás, perguntaram para ele, né? Olha, quando você desencarnou, quando você chegou aí, você se desvinculou completamente da sua família corporal? Ora, por quê? Se eu perdi um corpo, a minha família ficou e eu parti, agora eu estou em outra. E ele disse, não, nem poderia ser. Por quê? Porque, segundo ele, seria uma forma de egoísmo. Nós tivemos aqui uma família e essa família foi interessante e importante para nós. Nós não desvinculamos. Aliás, a gente vai ver no próprio livro do Evangelho segundo o Espiritismo que parentesco espiritual e parentesco corporal, a morte, ela reforça ainda mais os laços ao invés de destruí-los. Então, perguntaram-se para ele, ele falou, não, os laços continuam firmes.
Por quê? Porque a gente vai aos poucos percebendo a importância que todas aquelas pessoas tiveram na nossa vida. Mas, no caso desse espírito, Samuel Felipe, por exemplo, ele diz que ele não estava totalmente livre do sofrimento. Opa, aqui vai um alento para nós. Porque a gente já imagina, desencarnou na condição de feliz, então acabou, não tem sofrimento nenhum. Ele falou, não, eu não estou livre do sofrimento. Agora ele falou, não tem como eu comparar o sofrimento que acontece aí como encarnado e o sofrimento aqui de desencarnados. Ele falou, não tem comparação, são coisas totalmente distintas. Então ele não estava totalmente livre. Mas agora ele falou, pelo menos quando você compreende o alcance do sofrimento. Por quê? Porque ele ainda tinha aquilo, opa, eu tive um corpo, eu tive um problema, você ainda tem aquele medo, você ainda tem aquele receio. Então, só que ali, igual ele falou, no plano espiritual você conhece o alcance. E conhecendo o alcance do próprio sofrimento, você vai aprendendo a lidar com ele, você vai aprender inclusive a bem dizê-lo. Opa, então é isso? Eu estou passando por isso exatamente em consequência. Ah, tá. Então, claro que nós teremos muito mais facilidades. E enfim, ele diz que constitui para ele motivo de felicidade, para ele, Samuel Felipe, poder retornar daquela forma e alertar e orientar as pessoas. Nem tanto quanto a forma como ele chegou de lá, como chegou lá, mas principalmente a forma como nós deveríamos viver aqui para poder facilitar a chegada de lá. Sim, quando Jesus diz, reconciliai com o vosso adversário enquanto estáis a caminho com ele, é mais ou menos isso. Vamos resolver os nossos problemas aqui para a gente não levar problema para o lado de lá, para nós diminuirmos a nossa perturbação, porque nós vamos ficar, sobretudo, nos culpando se a gente deixou algum problema aqui para ser resolvido. E aí a culpa, com certeza, é uma das maiores causas de sofrimento. Por isso a gente fala e aprende muito a perdoar, e não somente perdoar o outro, mas principalmente se auto-perdoar, que existe uma diferença e muitos de nós temos dificuldade de praticar o auto-perdão. Então, ele falou, eu fico feliz quando eu consigo passar minha mensagem e alguém aprende aquilo que eu estou exatamente passando. Ele fica feliz e espero que todos nós também fiquemos. O próximo espírito, como eu disse, vamos tentar falar pelo menos de 3 aqui hoje, é o espírito de Van Durst. É umas pronúncias aqui que eu não vou ficar muito preocupado com ela não, tá? Então, esse espírito Van Durst é um espírito que faleceu com 80 anos de idade. Ó, aquele foi 50, tá vendo? Kardec foi mesclando, tá? E ele desencarnou em 1863. Então, durante todo esse período, Kardec foi coletando. Nós temos comunicações de espíritos encarnados em 61, 62, 63, 65, tá? Então, ele foi coletando esses dados para trazer para nós. E o que acontece? Quando eles falaram e expressaram a vontade de evocar este espírito Van Durst, o que o guia espiritual dele falou? Olha, ele ainda encontra-se em recuperação. Por quê? Porque o processo de perturbação dele era diferente dos outros. E aí ele falou, olha, não adianta nada ele em período de perturbação vir aqui, por quê? Porque a sua comunicação não vai ser útil. Então, recomendo, disse o guia espiritual dele para a equipe de Kardec, que vocês aguardem pelo menos uns 4 dias. Tá vendo? Olha só como é que Kardec foi muito perspicaz. Ele trouxe vários exemplos. Enquanto vários outros eles evocaram e deram certinho, o guia dele chegou e falou, opa, não dá certo. Por quê? Ele ainda se recupera do período de perturbação. Espera 4 dias. E aí, Kardec vai dizer que, chegado aí, ultrapassado esses 4 dias, ele veio e trouxe uma comunicação para eles. Ora, qual que é o ponto
interessante justamente desta comunicação desse espírito Van Dust. Ele disse o seguinte: olha, a falta de conhecimento que ele tinha fez com que o processo de perturbação fosse um pouco mais longo. E aí ele falou: se eu tivesse o conhecimento que vocês têm, esse período de perturbação seria menor. É aquele que o Samuel Filipe, o espírito anterior, falou, que o espiritismo ajudou nesse processo, nesse período, a diminuir. Esse espírito falou: olha, se eu tivesse, o meu período de perturbação tinha sido menor. Olha aqui que coisa interessante, né? E ele vai falar assim das belezas que é o mundo espiritual, que ele enxergou, a forma de enxergar com mais clareza. Ele vai reafirmar, veja, era um espírito que não tinha conhecimento do espiritismo. Então, para você desencarnar na condição de feliz, você não tem que ser espírita, não é isso. Tá? Mas ele falou que ele chegou lá, ele experimentou as mesmas sensações. Sabe aquela coisa de se comunicar sem necessitar de palavras, pelo próprio pensamento? Ele falou que ele percebeu isso lá. Ele conseguia ver e sentir com clareza as coisas que aconteciam à sua volta. E sabe o que foi uma coisa interessante que me chamou a atenção? Porque a comunicação dele é bem curta. Sabe o que me chamou a atenção, gente? Ele disse o seguinte, olha, tá? Prestem atenção todos nós. Ele disse que, como ele falando, mesmo desencarnando na condição de feliz, ele diz: eu não tenho o conhecimento que vocês aí têm. De novo, esses princípios que a doutrina espírita nos apresenta são princípios interessantes. Aliás, são verdades que aos poucos nós vamos conhecendo e que nos ajuda a entender tantas coisas. Por exemplo, alguns de vocês eu sei que já tiveram a oportunidade de acompanhar. Ontem nós fizemos aquele estudo e fizemos uma live falando sobre a renovação do pensamento e mudanças de hábitos. Gente, quantas informações essa doutrina nos apresenta e, sobretudo, que nos auxilia a entender o funcionamento da nossa máquina e do nosso corpo. Pelo menos para mim, é uma fonte inesgotável, sobretudo, de cultura. Principalmente de cultura. Então, esse espírito diz: olha, eu não tenho o conhecimento que vocês têm. E eu estou aqui dizendo para vocês, eu vou retornar aqui nessas reuniões como desencarnado para vir estudar com vocês. Eu já tive a oportunidade de conversar com alguns companheiros aqui deste nosso grupo, tá? E alguns desses companheiros do nosso grupo nos relataram que eles perceberam que tem espíritos desencarnados que estão aqui estudando conosco. Gente, tem alguma coisa de especial nisso? Tem alguma coisa de amedrontar? Não, não tem nada de amedrontar. É algo tão simples e natural. Por quê? Porque a nossa própria vibração, o nosso magnetismo vai facilitar ou vai auxiliá-los nesse processo de entendimento. Às vezes, algumas coisas, algumas palavras, nós temos exatamente essa facilidade de fazer o quê? De expressar em palavras. Tem espíritos que ainda não conseguem se comunicar pelos pensamentos, eles não conseguem captar essas. Por isso, a espiritualidade utiliza de nós que estamos aqui encarnados. As nossas energias, as nossas vibrações, o nosso próprio palavreado. São coisas que vão ajudar, que vão facilitar. Cada um de vocês que estão aí, vocês estão pensando nessas nossas reflexões. E o pensamento de vocês é uma comunicação com quem está próximo. E vocês estão tendo a oportunidade de alertar e de orientar outras pessoas. Outros espíritos, sobretudo desencarnados. E foi o que esse espírito falou: eu vou voltar aqui com vocês para aprender com vocês. Então, sintam-se felizes se vocês perceberem. Se não perceberem, fiquem tranquilos. Se perceberem, também continuem tranquilos. Por quê? Porque isso é algo natural na nossa vida. Ok? Questão 459 do Livro dos Espíritos, que a gente já falou e nós vamos repetir várias vezes. Eles fazem parte da nossa vida. Eles estão juntos, junto a nós.
Então, vamos aproveitar. E eu tenho certeza que eles vão agradecer. O próximo espírito, para a gente fechar aqui de hoje, ele tem um nome aqui meio estranho. É Six Deniers, tá? Mais ou menos assim a pronúncia. Também não se preocupe. Ele era um homem de bem. Só que, como eu disse para vocês, esse é aquele que Kardec trouxe, que ele desencarnou por acidente. Desencarnou por acidente e afogado. Tá? Ele morreu por afogamento, mas não foi nenhum tipo, foi um acidente que aconteceu com ele. Tá? Então, o que ele fala? Ele fala que ele permaneceu muito tempo sem se reconhecer. Ou seja, o processo de perturbação dele também foi diferente dos demais. Ele não fala quanto tempo, tá? Ele não fala, mas ele relata depois a admiração espiritual sem conseguir fazer-se entender por ser algo diferente. O que é isso? Que tipo de vida? Até, salvo engano, a Valdete acho que colocou aqui, conhecimento de que existe vida após a morte. Não é só isso não, Valdete, é de todos os conhecimentos. Não é só da sequência da vida. Muitas das vezes é como acontece isso. E o porquê dos sofrimentos que nós temos aqui. Porque muitos acabam se encontrando tão presos e vinculados aos seus sofrimentos, às suas dores, que eles não conseguem se desligar. Então não é só o conhecimento da sequência, é qualquer tipo de conhecimento pode e nos ajuda e muito. Então esse espírito, ele vai dizer disso, tá? Por quê? Porque para ele foi feliz ele despertar de um sonho. Só que assim, ele teve um sonho um pouco diferente, porque o seu desencarne foi uma forma mais complicada. Tanto é que na mensagem ele não fala da forma do desencarne, ele só fala depois que ele aportou do lado de lá. Ele evita, ele fala assim, não, da forma que eu desencarnei vocês sabem, o que aconteceu antes vocês sabem. Agora, do que aconteceu do lado de lá, ele fala, ó, perfeito, como acordar de um sonho. E ele fala, vocês imaginam vocês dentro de um calabouço, uma cela escura, cheia de verme, aquele odor fétido, e aí de repente vocês saem dali e acordam no meio de uma floresta, de um jardim com flores. Ele fala, é mais ou menos isso que aconteceu com ele. Só que ele só percebeu isso depois do processo de perturbação. Tá? E nesse processo de perturbação, só para nós fecharmos aqui, o que ele diz? Ele disse que ainda sentia algumas coisas que estavam ali, vamos dizer, pegando na sua felicidade e que geravam um certo obstáculo. Sabe o que ele falou? Que ele mais sentiu foi justamente a indiferença que ele sentia para com o Criador quando ele estava aqui encarnado. Ele não tinha problemas com ninguém, ele era um espírito do bem, ele fazia o bem, não tinha dificuldades, ninguém tinha o que reclamar dele. Mas ele falou que ele tinha uma indiferença, uma certa indiferença com o próprio Criador. E ele espiava um pouquinho daquilo. Olha para vocês verem que interessante. Mas ele diz que o despertar dele foi de um espírito feliz. Ele estava em sofrimento e de repente ele dormiu. Quando ele acordou, ele já acordou numa situação bem melhor, numa situação bem mais tranquila, tá? E aí, o interessante desse espírito, para a gente fechar mesmo, é que enquanto ele estava lhe dando a comunicação dele, ele mesmo trouxe um outro espírito que estava sofrendo. E ali o espírito já pegou a mão do médium e já começou a escrever. E o médium sentiu a diferença. Peraí, eu estava escrevendo de um jeito, agora estou escrevendo de outra dificuldade. E aí, quando eles foram perguntar, viram que era um outro espírito. Era um espírito que estava sofrendo, tá? E que com o seu sofrimento, ele foi trazido por esse companheiro, recebeu ali as orações e depois foi encaminhado, devidamente encaminhado. E este é o papel dos bons espíritos. A gente continua no nosso próximo encontro, justamente desse ponto onde nós paramos, mas conseguimos com tranquilidade fecharmos aí esses 3 espíritos felizes. Depois nós vamos dar sequência neste processo. Muito obrigado pela paciência de vocês, muito obrigado pelo carinho, pela participação e até amanhã, até o nosso próximo encontro. Obrigado.